Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Pele Sistemas Engenharia. Meu nome é Antônio Pele Neto, sou engenheiro mecânico e civil, mestre em inteligência computacional pela Universidade Federal de Minas Gerais e diretor aqui na Pele Sistemas Engenharia. Estamos no curso do CISDEI e nesta aula eu vou ensinar para vocês como gerar os relatórios que o software nos permite gerar e exportando esses relatórios para o Word ou o Excel. Além dos relatórios com os resultados estatísticos, nós temos também a projeção de valores e depois a gente, ao final, vamos mostrar como imprimir as abas em PDF. Então é isso aí, vamos abrir o último arquivo que nós editamos e a partir dele vamos gerar os relatórios. Utilizando o ícone existente na nossa área de trabalho, vamos executar o Sysdeia e vamos cair então nessa tela dica do dia. Fechei a tela da dica do dia, bem-vindo ao Sysdeia ou Windows, e vou continuar trabalhando no mesmo arquivo. Então vou abrir o último arquivo editado neste computador. Tá aí, então aquele exercício de lotes. Bom, nesse curso do software nós estamos ensinando como manusear o software, mas nós não estamos aqui fazendo um curso de inferência estatística aplicada à avaliação de imóveis. Esse curso nós oferecemos na nossa plataforma EAD, ou seja, pelesistema.com.br, na aba cursos, você encontra informações sobre eles. Aqui o nosso foco é mostrar as ferramentas disponíveis para o profissional que trabalha com a avaliação de bens, onde estão essas ferramentas e como acessar os módulos do programa. Bom, então aqui na tela inicial, depois que o programa está calculado, eu venho aqui na aba exibir e eu tenho aqui resultados. Então se eu clicar aqui em resultados, ele vai pedir para eu salvar um arquivo, está na área de trabalho, e esse arquivo ele tem extensão RTF. RTR é uma extensão nativa do Word, mas é um padrão comum. Você pode abrir esse arquivo em qualquer editor de texto. Então eu vou salvar com o mesmo nome do arquivo, só que em vez de ser SDA, é RTF. Estou salvando na área de trabalho e vocês vão perceber que depois eu posso ir no Word e abrir esse arquivo e editar. Então eu vou salvar. E quando eu salvo, ele gera um relatório, exibindo o relatório aqui na tela do computador. Então está aí o relatório, né? É um relatório bem completo, eu tenho as informações básicas, tenho a descrição das variáveis, as estatísticas descritivas, coeficiente de correlação, determinação e o F, eu tenho a normalidade dos resíduos, outliers, análise da variância, tenho a equação de regressão, isso é fundamental para o laudo de avaliação, eu tenho os testes de hipóteses, eu tenho as correlações parciais e com influência, depois eu tenho a tabela de resíduos da distância de Cook, eu tenho a tabela de fundamentação da 14653, a parte 2, porque aqui é imóveis urbanos. Se fosse imóveis rurais, então apareceria a parte 3. Depois eu tenho os gráficos de aderência, eu tenho aqui o gráfico de preço em relação ao valor e eu tenho o gráfico de resíduos. Depois eu tenho as projeções para cada uma das variáveis. E agora eu venho com a tabela de dados. Então eu tenho a tabela de dados e tanto alfanumérico como endereço, como também as numéricas. Então a tabela de dados. E agora os imóveis que eu quero avaliar. Eu só tenho um imóvel avaliando, então eu tenho aqui as informações sobre eles, os valores estimados. E esse relatório, normalmente, ele é anexado ao laudo de avaliação. Então, depois de concluído o trabalho, a gente elabora o laudo de avaliação e vamos anexar esse relatório ao final do laudo. Eu vou fechar aqui, vou salvar, ó, vou fechar aqui esse arquivo, voltei à tela inicial do Sysdeia, vou lá na área de trabalho, então eu vou na área de trabalho, e vou ver se tem esse relatório. Está ele aqui, ó. O Word já reconheceu ele como sendo um arquivo editado. Então, se eu clicar aqui nesse relatório, eu posso, então, editar o mesmo relatório agora no Microsoft Word. Aqui porque o Word está instalado. Mas se você tiver outro editor de texto, você vai poder
editar esse relatório no editor de texto que você tem aí instalado. Então, o relatório ele vem completo. Então, você pode sim mexer, trabalhar aqui e incluir esse relatório no seu trabalho de avaliação. Vou fechar aqui o Word e vou voltar agora para o Sysdeia. Então, voltei para o Sysdeia. E agora vamos ver uma outra opção de gerar relatórios no Excel. O Excel é interessante porque às vezes você quer enviar para o seu contratante os dados e resultados para que ele possa analisar e depois, ao final da análise, gerar um arquivo do Word. Então, se eu for aqui na aba Dados, Exportar, planilha do Excel, então ele vai criar agora com o mesmo nome, só que com a extensão XLS, salvando a área de trabalho. Então, eu vou salvar. Aqui, quando ele salva, ele já executa o Excel se o Excel estiver instalado no seu computador. Então, ele já executa o Excel e vai abrir o arquivo que foi exportado. E esse arquivo também é completo. Ó. Então, está aqui o modelo do Sysdeia. Eu tenho as abas aqui embaixo. Ó. Então, modelo, resultados, variáveis, dados, resíduos, aderência, estimativas e a tabela de fundamentação. Sendo imóvel urbano, então, a parte 2, imóveis rurais seria a parte 3. Então, veja que o relatório é bem completo e você pode enviar esse relatório para o seu cliente fazer alguma análise que ele desejar ou até algum colega para que você possa trocar informações. Vou fechar o Excel aqui e agora vou voltar para o Sysdeia. E no Sysdeia eu vou ver agora relatórios relativos à projeção de valores. Então, eu venho em ferramentas e vou projetar. Aqui, ó, eu tenho duas opções: gerar um relatório no formato texto ou exportar para uma planilha Excel. Então, no formato texto, ele gera um relatório que tem a projeção de valores, então, um relatório bem simples. A ideia é que mandar para o cliente os resultados finais do laudo para poder discutir o valor, para depois, quando tiver tudo pronto, você enviar o relatório completo. Isso aqui eu também posso salvar e abrir no editor de texto. Então, vou fechar isso aqui. Então, vou salvar. E posso vir aqui, ó, e exportar para uma planilha Excel. De novo, ele vai ter projeção aqui com o nome do modelo e extensão XLS. O Excel, se ele estiver instalado em seu computador, será executado. E aí ele abre essa tela aqui, ó, onde eu tenho as informações sobre o imóvel avaliando, sobre os valores estimados, e tem um gráfico aqui, ó, que é bem interessante, que mostra os limites do intervalo de confiança, do intervalo de predição e do campo de arbítrio. Muito bem, pessoal. Esses são os relatórios que você pode gerar e anexar ao seu laudo de avaliação. Vejam que o relatório ele é bem completo, então você tem muitas informações que podem agregar para o seu cliente e montar um laudo bastante apresentável com esses resultados. Agora, a nossa próxima aula, nós vamos começar a mostrar para vocês quais são aquelas dúvidas mais frequentes que os nossos clientes normalmente entram em contato para tentar uma solução. Então, nós já vamos antecipar aqui e mostrar para vocês aquelas dúvidas mais recorrentes e como resolver essas dúvidas, como ter uma solução para essas dúvidas. Então, até a próxima aula.